Boa noite, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um momento de estudo bíblico. Sejam todos bem-vindos, fiquem à vontade e que possamos aproveitar este momento para conhecermos mais sobre a sua vontade para a nossa vida, que possamos também nos aprofundar um pouco mais, conhecer um pouco mais a respeito da carta de Paulo aos Gálatas. Nós vamos hoje seguir, estudando o texto bíblico. No dia de hoje, então, o capítulo 2 de Gálatas. E já, então, lhes peço para que esteja aí a mão de vocês, a Bíblia, e já podem abrir lá no livro de Gálatas. E depois nós vamos então ler e conversar sobre o texto bíblico. É um trecho muito interessante. Sejam bem-vindos a todos, Está conosco aí a dona Urestina, o seu Osni, o seu Walter, a Silda, Também a Noeli, lá de Floresta. Então sejam bem-vindos, E esperamos aí que mais pessoas possam entrar. Walter já mencionei, A Eunice também, a Eunice já deu retorno aqui, que está bom o som e a imagem, então não preciso nem perguntar, Muito bem, então vamos aguardar aí mais um pouquinho as pessoas chegarem, são 7h03, no horário brasileiro de inverno, já que não temos horário de verão, Um horário só seria horário de verão, Muito bem. Não tenho aí o controle de quem mais está conosco. Nós temos só apenas quem comentou eu consigo visualizar, Vamos lá. Vocês podem também compartilhar, o estudo bíblico, o vídeo aí. Quem sabe outras pessoas lembram de participar também. Então, visualizar. Vamos lá ver quem mais está conosco aqui, Patrícia Neves, nossa sobrinha lá de Rondônia, está participando também. Seja bem-vinda, Patrícia. Muito bem. Vamos ver quem mais está conosco. Tá. Então, muito bem. Vamos cantar, enquanto as pessoas vão chegar, um cântico, cantar uma canção. Ilaide Sipman também está conosco. Diz boa noite, Está conosco também, que é uma amiga lá desde o Paraná. Hoje ela reside em Farroupilha. Muito bem. Eu sugiro nós cantarmos o cântico Quero Cantar Uma Linda Canção. Este cântico talvez ele não está no inário, Ele está no inário Louvai ao Senhor, mas ele é bem conhecido, Cantar juntos. Muito bem. Enquanto as pessoas vão chegando, vamos cantando. A dona Alvina Mal também está conosco também, A dona Alvina está também acompanhando. O Gerson Peroni, um abraço, Gerson. Gerson, que é caminhoneiro, não sei se ele está em casa ou está no trecho, está na viagem. Gerson é o atual presidente da congregação de Flores da Cunha. Gerson Peroni. Muito bem, então vamos lá. Quero cantar uma linda canção.
cantar uma linda canção de um homem que vou cantar uma linda canção de alguém que minha vida mudou. É Jesus o Senhor, é Jesus, Ele é Deus, Ele é Rei, é amor e verdade, só nele encontrei essa paz que busquei, só nele encontrei a felicidade. Cantar uma linda canção de um homem que me transformou. Cantar uma linda canção de alguém que minha vida mudou. É Jesus o Senhor, é Jesus o Senhor, Ele é Deus, é Rei, é amor e verdade, só nele essa paz que busquei, só nele encontrei a felicidade. Muito bem, né? Mas esta bela canção. Muito bem, pessoal. Teve uma pequena queda aqui na transmissão, mas agora vai melhorar e vai melhorar a imagem também. O nosso equipamento estava pegando uma outra rede, tá? Estava pegando a rede o roteador de número 2 e na verdade era para pegar o número 3. Agora certamente vai melhorar a imagem e também tudo vai melhorar. Eu acho que estava dando umas travadas, né? A transmissão, mas agora vai se resolver, tá? Muito bem. Vamos cantar mais um. Aqui estou para cantar. Cantar o que eu sinto e ninguém vê. Quero cantar que sou feliz assim. Quero ver você feliz também. Feliz como é feliz quem ama e conhece o amor que é chama. Gente que hoje vive cercada de gente e está só, mas a alegria vai raiar, eu sei. Para você que hoje triste está a procurar uma paz que não tem preço e que vem a toda a gente de graça, me oferece a Jesus, e ama assim a toda a gente. Em quem Jesus tem um caminho de luz, caminho que a felicidade conduz, partindo de mãos dadas, caminhando, sorrindo. A paz chegou, a paz chegou. Muito bem, mais uma bela canção, né? Vamos cantar ainda Cristo Diz, né? Também Cristo Diz. Vocês conhecem também essa canção. Se não, podem acompanhar aí. Está conosco também a Nelce, né? Nelce Mauer, a Lia Belar também, lá de Flores da Cunha. Tá? Acho que melhorou, né? A imagem, melhorou aí o som, né? Nós trocamos a rede, então provavelmente, certamente não vai mais interromper a transmissão. Tá?
Vamos então. Cristo disse: vós sois a luz do mundo. Cristo disse: vós sois a luz do mundo. Cristo disse: vós sois o sal da terra. A tua palavra é lâmpada e luz para os meus caminhos. A tua palavra é lâmpada e luz para os meus caminhos. Vou falar de Cristo ao mundo, proclamar seu nome na amplidão, pois eu sei, sim eu sei, em segura minha mão, é Jesus o Redentor. Precisamos da paz, do amor de Cristo, precisamos do pão que é eterno, cruzeiros de Cristo somos, e arautos da salvação, cruzeiros de Cristo somos, e arautos da salvação. Vou falar de Cristo ao mundo, proclamar seu nome na amplidão, pois eu sei, sim eu sei, em segura minha mão, é Jesus o Redentor, é Jesus o Redentor. Muito bem, mais uma bela canção. Nós vamos agora orar, vamos conversar com Deus. Vamos invocar a presença de Deus e orar. Você pode, no seu lar também, juntar as mãos, inclinar a sua cabeça e orar. Vamos então nos concentrar na oração e conversar com Deus. Senhor Deus, amado Pai Celestial, estamos aqui reunidos em Teu nome. Estamos aqui utilizando este recurso para chegarmos até as pessoas, até as casas, para que elas possam atentamente ouvir a Tua palavra e crescer na fé, no conhecimento e no amor. Venha estar conosco, ó Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Abençoe este momento de reflexão e estudo da Tua palavra, onde vamos seguir, continuar estudando o livro de Gálatas. Abençoe, Senhor, a mim na condução deste estudo e abençoe também os irmãos, os amigos que estão nos acompanhando em casa, para que eles possam atentamente ouvir a palavra. Abra os seus corações e mentes para que possam ter um bom proveito. Agradecemos, Senhor, este recurso, a internet, essa rede social, para que desta forma as pessoas possam ouvir a Tua palavra, Este recurso, esse meio de comunicação possa ser utilizado para o bem de todos, para o bem das pessoas, para edificação, para crescimento. E pedimos, Senhor, que abençoes, em especial aqueles que passam por dificuldades, os que sofrem, os enfermos, que eles possam ser amparados, acolhidos, ajudados, que nós também possamos olhar ao nosso redor e estender a mão, ajudar aquele a quem precisa, aquele que está ao nosso alcance. E oramos, Senhor, também pelas autoridades e por todos aqueles que exercem cargos de liderança no Estado, no país, no município, para que possam dirigir o Teu povo, conduzir de maneira adequada, correta, ética. Enfim, amado Pai Celestial, nos entregamos a Teus cuidados, o Senhor faça conforme for a Sua vontade. Nós oramos em nome e por amor de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Muito bem,
Vamos ainda cantar mais um cântico do Inário, né? Inário luterano, Estamos no Mundo, 389 do Inário, tá? Inário luterano, 389, tá? Se você tem aí, ele aí em mãos, pode acompanhar. Estamos no mundo. Estamos no mundo, mas dele não somos. Aqui nós vivemos distantes do lar. A nossa morada de paz se reveste, a pátria celeste é o nosso lugar. A graça divina a mão nos acena e nos enriquece de bênçãos do céu, os frutos da terra, os dons que nós temos, a Deus só devemos, foi Ele quem deu. O tempo, no entanto, a vida transforma, os dias são breves, se vão qual vapor, com eles passamos, por isso nós somos apenas mordomos dos bens do Senhor. Muito bem, que hino bonito, né? Muito bonito e com a letra também muito consoladora. Fala que nosso lugar não é aqui, né? A nossa pátria está lá no céu. Mas vamos lá, vamos então ao estudo bíblico propriamente dito. Então abram a Bíblia de vocês em Gálatas capítulo 2. Nós vamos ler, comentar, conversar, né? Procurar também trazer a situação para a nossa vida diária, tá? Alegria tê-los conosco. Vamos lá. Então, Gálatas capítulo 2. Nós vimos no estudo passado, no capítulo 1, que o apóstolo Paulo ele teve a sua autoridade apostólica questionada, né? Eles chegaram a questionar, né, se Paulo era ou não um apóstolo de verdade, né? Porque o apóstolo Paulo ele foi escolhido posteriormente por Jesus. Jesus já tinha subido aos céus e então Jesus apareceu a Paulo no caminho, na entrada de Damasco, né? Damasco ficava na Síria, e ali então Paulo teve aquela conversão miraculosa, né? Ele não esteve entre os 12 escolhidos por Jesus, onde Jesus treinou esses 12 apóstolos por 3 anos, então o apóstolo Paulo não participou deste seminário de Jesus, podemos dizer assim, desses 3 anos de preparação. O apóstolo Paulo ele recebeu um convite, né, diferente de Jesus, né? Ele foi escolhido de maneira diferente, de maneira assim direta, de maneira extraordinária, podemos dizer assim, miraculosa. Paulo então ele recebeu, por exemplo, os ensinamentos bíblicos de Jesus como que num insight, podemos dizer assim, né? De maneira extraordinária, então Paulo aprendeu o ensinamento bíblico, as verdades do Evangelho, diretamente de Jesus, né? Diretamente de Jesus, assim, de forma miraculosa, extraordinária, né? Não aprendeu durante os 3 anos. E então Paulo, de Damasco, Paulo já partiu para outras regiões. Ele não esteve junto com os outros, no caso, outros 11 apóstolos, já que Judas não estava mais com eles. Certamente eles já tinham escolhido Matias para o lugar de Judas Iscariotes. Mas Paulo não teve em contato com os demais apóstolos. E ali de Damasco ele já partiu, né? Ele já partiu e já pregou, começou
a pregar o evangelho, levar a palavra de Deus a países que ficavam fora da fronteira de Israel, entre eles a região da Galácia, né? Que onde a Galácia ficava, como já dissemos anteriormente, a Galácia ficava onde hoje é a Turquia, né? E na região da Galácia existia 3 congregações, né? A de Listra, de Derbe e a outra deixa eu achar aqui, a congregação de Listra, de Derbe e já eu menciono, né? Então, aí Paulo, dali, ele foi e pregou a palavra do evangelho ali, né? Naquela região. E depois, mais adiante, em outras regiões também, né? Deixa eu abrir aqui, que eu já vou dizer aqui, para não deixar vocês no vácuo aqui, né? E também quero lembrar também, né? Então, o nome da outra congregação que existia na região da Galácia, tá? Derbe, Listra e a terceira Icônio, tá? Desculpa. Então, as igrejas da Galácia, existiam 3 congregações na região da Galácia: Icônio, Listra e Derbe, né? E então o apóstolo Paulo foi para aquela região. Aqui, essa congregação, ela foi fundada na sua 2ª viagem missionária, e então neste período, né, o apóstolo Paulo não teve contato com outros apóstolos. Ele então seguiu pregando a sua palavra toda aquela região, né? Então Paulo depois foi para Roma, foi até na Espanha, né? Filipos e assim por diante, né? Até na Europa o apóstolo Paulo chegou. E então aí no caso aí entra propriamente dito o nosso texto, né? Então capítulo 2. Aí Paulo então ele teve, após isso, né, ele teve contato com os demais apóstolos de Jesus, né? Aí que entra o texto que nós queremos estudar, o texto em questão, né? Então ali diz assim: 14 anos depois, eu voltei para Jerusalém com Barnabé e levei Tito comigo. Voltei para lá porque Deus me revelou que eu devia fazer isso. Ali, numa reunião particular com os líderes da igreja, eu expliquei a eles a mensagem do evangelho que anuncio aos não-judeus. Eu não queria que o trabalho que tinha feito e estava fazendo fosse um trabalho perdido. Tito estava comigo, mas ele não foi obrigado a circuncidar-se, embora ele não seja judeu. Porém, alguns tinham se juntado ao nosso grupo, fazendo de conta que eram irmãos na fé, e queriam circuncidá-lo. Eram homens que tinham entrado para o grupo como espiões, a fim de espiar a liberdade que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus, e para nos tornar escravos de novo. Mas em alguns momentos nós cedemos, pois queríamos que vocês tivessem... mas em nenhum momento nós cedemos, pois queríamos que vocês tivessem um verdadeiro evangelho, né? Então Paulo estava escrevendo aos Gálatas aqui, né? E ele escreveu esta carta aqui, provavelmente ele escreveu essa carta de Corinto, né? De Corinto ou de Roma, né? Ele escreveu essa carta e então o apóstolo Paulo começa dizendo que 14 anos depois de quê? 14 anos
14 anos após a sua conversão, né? Então o apóstolo Paulo ficou 14 anos pregando o evangelho nas regiões, em várias regiões, em vários países, Ásia Menor, né? Por todo o Império Romano, podemos dizer assim, né? E aí 14 anos ele voltou para Jerusalém. Então supõe-se 14 anos após a sua conversão. Ali que ele teve então o primeiro contato com os demais apóstolos, né? Os demais apóstolos. Eles talvez nem se conheciam pessoalmente, né? Mas eles não tiveram contato físico, talvez por cartas, talvez, mas os demais apóstolos que ficaram na região de Jerusalém, pregando a palavra de Deus ali, eles sabiam, né? Eles tinham notícias do apóstolo Paulo e via o trabalho missionário do apóstolo Paulo com bons olhos, né? Então eles não eram rivais, eles eram aliados, eles eram parceiros. Então o apóstolo Paulo ele só teve esse contato com os demais apóstolos 14 anos depois, ele voltou para lá, né? E aí eles tiveram uma reunião particular, né? Com os líderes da igreja de Jerusalém, né? Certamente com Pedro, João, né? Ali ele até menciona mais adiante, né? Pedro, Tiago e João, né? Fora do barquinho, né? Então ele teve uma reunião com eles e falou, né, do trabalho que ele estava falando, né? Explicou a ele. Então o apóstolo Paulo fez uma espécie de relatório, né, aos líderes da igreja em Jerusalém. Olha, eu estou fazendo isso, estou pregando isso naquela região e tal, né? E então Paulo levou para Jerusalém, ele levou esses dois companheiros dele, né? Dois líderes da igreja, no caso aqui Barnabé e Tito, né? Que eram pastores, né? Pastores também, eram já já eram discípulos, seguidores de Cristo que Paulo, né, havia testemunhado a fé. Eles eram, entre aspas, já discípulos feitos pelo apóstolo Paulo, né? E de fazer discípulos, Paulo fez discípulos, entre eles Tito e Barnabé. Então eles foram juntos, eram companheiros de Paulo, né? Aí já Paulo aqui no texto já começa a tratar de um problema grave, talvez o maior problema que a carta trata, né? Que é a questão da circuncisão, né? E aí ele fala aqui de um problema que algumas pessoas lá na Galácia, nas congregações da Galácia, haviam se juntado ao grupo, mas que eles eram assim uma espécie de infiltrados, né? Eram espiões, que nós chamamos aqui de judaizantes, né? Eram pessoas fundamentalistas, podemos dizer assim, fanáticos, judeus fanáticos, e que estavam querendo impor os costumes da sua antiga religião aos novos cristãos convertidos, né? Eles diziam que para ser cristão de verdade devia praticar os mesmos rituais que os judeus participavam, né? Inclusive a circuncisão, né? Então a circuncisão era um ritual judaico, né, do Antigo Testamento, já estabelecido por Deus, né, a parte do acordo entre Deus com Abraão, né, que no 8º dia a criança, né, do sexo masculino ele tinha então uma marca no órgão genital, né, no prepúcio, era cortado, né, o prepúcio, né, no órgão genital do menino, né. Então este era o ritual no Antigo Testamento, antes da vinda de Cristo, era o acordo de Deus entre o seu povo, né? Então existia esse sinal. Então esses líderes, né, que estavam ali, que eram a pedra no sapato do apóstolo Paulo e da pregação do evangelho como um todo, eles queriam exigir que os cristãos convertidos então a fé cristã, no caso os gálatas, né, eles também fossem circuncidados e também praticasse outras, né, cumprisse aqueles monte de regras que os judeus tinham, além dos livros, por exemplo,
do Antigo Testamento, os 5 primeiros livros de Moisés, né, que são muitas leis, existia também outras regras e leis que os judeus praticavam, né? Era como, por exemplo, hoje nós temos inúmeras leis e cada dia são criadas mais leis, né? Então, Código Civil, Código Penal, a Constituição, né, a lei eleitoral, por exemplo, então as leis a nível estadual, a lei orgânica do município, né? Então isso tudo, o povo era como se fosse uma constituição, né? E então os judeus achavam que todos deviam cumprir essas leis. E o apóstolo Paulo então dizia que não. E eles queriam então, Paulo já era circuncidado antes de se tornar cristão, ele era um judeu também, né? Mas Tito não era judeu, né? E eles queriam circuncidar Tito, né? E Paulo foi contra, né? Em nenhum momento nós cedemos, né? Paulo era firme nas suas posições, ele não deixou. Mas existiam pessoas, né, espiões, que queriam, né, atrapalhar o evangelho, a pregação do evangelho. Achavam que outros deveriam também praticar os costumes da sua antiga religião, né? Era como assim, se, por exemplo, nós, luteranos, né, cristãos luteranos, quiséssemos impor a quem fizer profissão de fé, por exemplo, a quem, no caso, se filiar à igreja luterana e fizer profissão de fé, ser recebido, se nós exigíssemos que eles, então, decorasse o catecismo menor, né, de Martinho Lutero. Então, como as crianças, né, decoram, memorizam, né, então era como se fosse dessa forma. Então, não, você pode se tornar luterano, mas você vai ter que decorar todos os 10 mandamentos, o credo apostólico, né, o Pai Nosso, a tábua dos deveres, o questionário cristão. Então era mais ou menos isso que os cristãos queriam impor, né? O que na verdade era muito pior, né? Por exemplo, haviam leis que se aplicavam somente ao povo judeu, né? À nação judaica, não tem nada a ver com questões, pessoas de outros países, né? Então não tinha nada a ver com a Bíblia, mas eram leis cerimoniais, não eram leis morais, né? Os 10 mandamentos continuavam valendo, a lei moral, os 10 mandamentos, eles deviam ser observados e cumpridos, mas no caso as leis cerimoniais não, né? Leis que se aplicavam apenas ao povo de Israel. Esse era o primeiro problema, né? Mas vamos adiante, versículo 6. E aqueles que pareciam ser os líderes da igreja, digo isso porque para mim não importa o que eles eram, pois Deus não julga pela aparência. Aqueles líderes, repito, não deram nenhuma ideia nova, né? Então eram pessoas que eram cristãos, né, que se diziam cristãos e estavam ali como na liderança da igreja lá de Corinto, aliás, de Gálatas, e então aqui eles falam, não deram nenhuma ideia nova, ou seja, eles não trouxeram nenhuma contribuição, né? Eles não estavam ajudando em nada, pelo contrário, estavam atrapalhando, né? Estavam espalhando discórdia, né, pregando moralismos, legalismos e costumes, mas o amor mesmo a Deus, o amor ao próximo, o verdadeiro evangelho estava sendo deixado de lado. Então ele diz que olha, eles não trouxeram nenhuma ideia não. Vamos ver o que diz aqui na tradução de Almeida, o final do versículo 6 ali, né? Vamos ver se traz algo novo aí. Então, exatamente é isso, né? O que eu acabei de falar. Aqui eles disseram, né? Eles não me deram nenhuma ideia nova. Então, aqueles líderes fundamentalistas, né? Meio a ala mais radical da congregação, podemos dizer assim, né? Olha, então, esses eu digo que me pareciam ser alguma coisa, né? Ou seja, se achavam, né? Eles
não me acrescentaram nada. Ou seja, em nada contribuíram, né? Não trouxeram nada de bom. Muito pelo contrário, eles estavam atrapalhando, né? Então vamos adiante. Pelo contrário, versículo 7, eles viram que Deus me tinha dado a responsabilidade de anunciar o evangelho aos não-judeus, assim como tinha dado a Pedro a responsabilidade de anunciá-lo aos judeus, né? Então, eles viram que Paulo tinha recebido a responsabilidade de pregar o evangelho, reconheceram isso, né? E assim como Pedro, a responsabilidade de pregar o evangelho aos judeus, né? Cita Pedro como exemplo, Pedro e os demais apóstolos, né? Então, por isso, Tiago, Pedro e João, que eram considerados os líderes da igreja lá em Jerusalém, está falando agora dos líderes de Jerusalém, reconheceram que Deus me tinha dado essa tarefa especial. E como sinal que éramos todos companheiros, eles deram a mim e a Barnabé um aperto de mãos. E todos nós combinamos que eu e Barnabé iríamos trabalhar entre os não-judeus e eles entre os judeus. Eles nos pediram uma só coisa, que lembrássemos dos pobres das igrejas deles. Isso sempre eu tenho procurado fazer, né? Então, aí eles, numa reunião, né, lá em Jerusalém, eles acordaram, né, reconheceram que Deus tinha dado essa tarefa especial, né, de o apóstolo Paulo pregar a palavra aos não-judeus. E aí Pedro e os demais pregaram o evangelho, né, entre os judeus, no território de Israel, né, Jerusalém, região de Samaria, região da Galileia, e eles, né, como se diz assim, assinaram a ata, né? Então, concordaram e deram um aperto de mão e combinaram, né? E aí eles pediram uma coisa, a condição que eles pediram, lembra dos pobres da igreja deles, ou seja, certamente aonde o apóstolo Paulo estava pregando o evangelho, naquela região, haviam melhores condições de vida das pessoas, né? Então, na região de Israel, então o povo passava por mais dificuldade, né? E necessitavam de ajuda. E aí nós vemos ali, então, em 2 Coríntios capítulo 8, onde Paulo relata a oferta dos cristãos da Macedônia para os pobres da Judéia. Então, onde foram feita uma oferta, foi levantada uma oferta na Macedônia, que não eram assim tão ricos, né? E ajudaram, né, para ajudar os pobres da Judéia, mas estavam em melhores condições que os pobres da Judéia, né? Então, essa foi a condição, né? Que a única observação que os apóstolos que estavam em Jerusalém fizeram foi que para que não esquecesse dos pobres lá da Judéia, né? Então, é isso, né? Adiante. Paulo fica com Pedro em Antioquia. Aí agora surgiu um problema aqui entre Pedro e Paulo, né? Então, no versículo 11 diz assim: porém, quando Pedro veio para Antioquia da Síria, eu fiquei contra ele em público, porque ele estava completamente errado, né? Aí surgiu talvez um dos relatos, se não me engano, poucas vezes houve então um estranhamento entre os discípulos, né? Então aqui teve um estranhamento aqui entre Paulo e Pedro, né? Eles tiveram uma DR, né? Eles tiveram que discutir ali um problema que estava tendo, e Paulo aqui diz que Pedro estava completamente errado, né? Ou seja, bem errado, né? Na tradição de Almeida diz porque ele se tornara repreensível, né? Então, porque Pedro necessitava resistir-lhe face a face porque se tornara repreensível, ou seja, ele estava necessitando de receber uma repreensão, né?
Então, já nós vamos ver qual era o erro que o apóstolo Pedro cometeu. Então, Pedro saiu de Jerusalém, foi para Antioquia, né, Antioquia da Síria, né, então existiam duas Antioquias, né, na Síria, né, que fica próximo de Jerusalém, ali de Jerusalém fica próximo, fica mais ao norte, a Síria, né, fica mais ao norte do território de Israel, um pouco mais ao norte. E então, quando o apóstolo Paulo foi para lá, né, para a região de Antioquia, Paulo teve que repreender o apóstolo Pedro, né, e porque ele estava muito errado. Qual foi o erro que Pedro cometeu, né? E, então, já nós vamos falar, né, como assim Pedro errar, né? Pedro, que era um dos líderes dos apóstolos, será que estava errado mesmo, né? Ou Paulo que era uma espécie, um bastardo, podemos dizer assim, né? Uma espécie de um apóstolo que foi escolhido depois, que chegou depois, né? Normalmente aquela pessoa que já está há mais tempo, né? Então ele tem mais autoridade, ele né, manda mais, né? Tem mais experiência. O apóstolo Paulo, que chegou mais tarde, né, ele já queria sentar na janela, né? Então, será que Pedro estava errado mesmo, né? Qual foi o erro que Pedro cometeu? Pedro era um dos líderes de Jesus, né? Esteve diretamente envolvido, né, em muitas questões, né, de Jesus. Pedro sempre se adiantava, né? Pedro era bem falastrão, né? Ele era bem metido, podemos dizer assim, né? Ele sempre já se adiantava, Jesus perguntava, ele já respondia. Ele respondia, teve, né, ótimas participações, mas Pedro cometeu alguns vacilos, nós saberemos disso, e aqui também. Mas qual foi o vacilo que Pedro cometeu, né? Então vamos lá. Qual foi o erro grave que Pedro comentou? De fato, antes de chegarem ali, alguns homens mandados por Tiago, Pedro tomava refeições com os irmãos não judeus. Mas depois que aqueles homens chegaram, ele não queria mais tomar refeição com os não judeus, porque tinham medo dos que eram a favor de circuncidar os não judeus. E também os outros irmãos judeus começaram a agir como hipócritas, do mesmo modo que Pedro. E então Barnabé se deixou levar pela hipocrisia deles. Quando vi que eles não estavam agindo direito, de acordo com a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro na presença de todos: você é judeu, mas não está vivendo como judeu, e sim como não judeu. Então, por que é que você está querendo obrigar, por que você quer obrigar os não judeus a viverem como judeus, né? Então o apóstolo Pedro chegou, né, lá na Antioquia e pronto, fez o que é certo, né? Começou a conviver com os irmãos lá que não eram judeus, tomava refeições com eles, né, se alimentava junto, não fazia distinção. Mas de repente Pedro começou a sentir a pressão daquele grupo que incomodava, né, dos radicais, da ala radical, dos cristãos, da congregação lá das congregações da Galácia. Então Pedro cedeu à pressão. Pedro ficou, poxa vida, Pedro ficou com medo de ser criticado por essas pessoas, né? E aí Pedro então começou a ceder, né? Aí ele já não queria tomar uma refeição com ele. Ou seja, havia um certo preconceito, né? Havia um certo preconceito pelos cristãos não judeus, né? Paulo já não queria tomar umas refeições com eles, né? Então Pedro também já chegou, né, passou a concordar que os não judeus deveriam ser circuncidados, e Barnabé também se deixou levar, né? Então Pedro e Barnabé assim, começou a também se influenciar, né? Barnabé Tito não era judeu, né? Barnabé era judeu, né? Também. E então, não, Barnabé não era judeu, Barnabé era de Chipre, né? Não, na verdade, né,
tinha sangue judeu, sim. Nasceu em Chipre, mas tinha raízes judaicas, sim. Né? Então, esse era o problema de Pedro. Né? Pedro, ele cedeu à pressão. Né? Então, aquele grupo... Pedro se sentiu intimidado pelos cristãos fundamentalistas, pelos cristãos legalistas, moralistas das congregações da Galácia, para aqueles que incomodavam. Né? Pedro se sentiu intimidado e resolveu ceder, né? E começou a concordar com eles. Né? Ele já se afastou dos judeus, ele achava que eles deviam ser circuncidados, então esse foi o problema enfrentado lá. Né, pelos cristãos pelo Pedro lá na congregação da Galácia. Né? Então, esse foi o problema encontrado. Esse foi o erro de Pedro. E Paulo, então, né, repreendeu, aqui diz, publicamente, na presença de todos. Né? Paulo era meio, né, esquentado também. Né? Então, Paulo, então, chamou a atenção e repreendeu publicamente, né, para deixar claro, né, resolver o problema, porque já se tornou um problema público, né, então, vamos resolver isso aqui, vamos colocar os espinhos nos is, vamos lavar a roupa suja, né, em público aqui, depois vamos resolver isso, né, vamos tirar essa questão a limpo. Né? Então, ele olha, você é judeu, mas está vivendo como não judeu, né, está vivendo a liberdade para a qual Cristo nos comprou, né? Mas agora ele estava querendo exigir que os não-judeus vivessem como judeu, praticassem circuncisão, observasse as muitas leis, como os sábados, na questão alimentar também, né? Então, esse era o problema que Pedro cometeu. Então, Pedro, como disse aqui, ele ficou com medo, né? Ou seja, não aguentou a pressão, né? Ele cedeu à pressão. Esse foi o erro cometido. É como que muitas vezes, assim, por exemplo, como podemos dizer, em alguns lugares, algumas congregações da nossa igreja, algumas congregações gostam de realizar algumas atividades assim que, às vezes, nós pastores temos uma certa dificuldade de compreender, de aceitar. Por exemplo, como festas, né, para arrecadar dinheiro, às vezes até com sorteio de prêmios, com bailes, às vezes, né, para ouvir bailes, músicas, assim, algumas congregações assim promovem isso. E alguns pastores, algumas pessoas, não somente os pastores, mas algumas lideranças têm dificuldades. Acha que isso não é legal, não é possível, deve ser evitado, né? E aí, então, às vezes, alguns pastores, às vezes algumas lideranças acabam por ceder essa pressão, né? E então ele acaba cedendo, e aí, não que tenha algum erro doutrinário em jogo, mas às vezes alguma questão prática, de testemunho, às vezes sim, né? Questões doutrinárias sim, né? Então, às vezes, o foco não está tanto em pregar o evangelho, mas em promover, né, atividades sociais. Então, esse tipo de pressão, muitas vezes, que pastores sofrem, que liderança sofre, e que muitas vezes as pessoas cedem, né, acabam cedendo. Né? Então, Pedro cedeu numa questão ainda muito pior, né? Questão de doutrinária, questão de ensino bíblico. Né? Então, vamos adiante, né? Agora o versículos 15 a 21 para terminar, depois então a gente vai fechar aí, trazendo as aplicações para a nossa vida. Né? Então Pedro cedeu, né? Pedro achava que, né, Pedro estava indo com aquele grupo que estava ali para incomodar o apóstolo Paulo, né? Com aqueles que o apóstolo Paulo chamava de espiões, né? Então eram aquelas pessoas assim que estavam só observando, só criticando, né? Não estavam contribuindo, estavam só ali para apontar o dedo, né? Não, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você não fez isso, você não fez aquilo, né? Então era contra. Então Pedro foi justamente, deixou-se levar por essas pessoas. Então, Pedro veio ali para visitar o apóstolo Paulo, talvez até para apoiá-lo, né? Certamente para apoiá-lo, né? Mas ele acabou, né, vacilando. Mas vamos adiante, né? Versículo 15.
Os não-judeus são salvos pela fé. O fato é que nós somos judeus de nascimento e não pecadores não-judeus, como eles eram chamados, né? Então, os cristãos, os gálatas, eram chamados de pecadores não-judeus. Mas sabemos que todos são aceitos por Deus somente pela fé em Jesus Cristo, e não por fazerem o que a lei manda. Assim também nós temos crido em Cristo Jesus, a fim de sermos aceitos por Deus pela nossa fé em Cristo, e não por fazermos o que a lei manda. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Ao procurarmos ser aceitos por Deus, por estarmos unidos com Cristo, fica claro que somos pecadores, como os não-judeus. Mas será que isso quer dizer que Cristo trabalha em favor do pecado? Claro que não. Se eu, depois de ter destruído a lei, começar a construí-la de novo, como meio de ser aceito por Deus, aí sim fica claro que eu havia quebrado a lei. Pois quanto à lei estou morto pela própria lei, a fim de viver para Deus. Eu fui morto com Cristo na cruz. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Eu me recuso a rejeitar a graça de Deus, pois se é por meio da lei que as pessoas são aceitas por Deus, então a morte de Cristo não adiantou nada, né? O problema do legalismo, o problema de você apontar apenas para a lei como sendo necessária para a salvação, né? Então a morte de Cristo seria em vão. Então por que Cristo veio ao mundo, né? Se eu sou salvo por observar, né, as leis, por exemplo, as leis judaicas, a circuncisão, né? Se eu sou salvo, se isso é necessário para a salvação, né? Então para que Cristo veio ao mundo, né? Não adiantaria nada Cristo ter morrido a morte de cruz, porque então eu sou salvo com base nas minhas obras, naquilo que eu faço, né? Então o que Paulo estava falando, o que Paulo passou, né, mostrou para Pedro e para os demais, olha, todos são iguais, judeus ou não judeus, né? Então isso acabou, né? Não existe mais diferença entre as pessoas, todos são salvos pela fé em Cristo, né? Todos são aceitos por Deus somente pela fé em Jesus, não pela lei, né? Esqueça a circuncisão, esqueça as leis cerimoniais, o Talmud, né? As regras, muitas regras lá, então esquece isso, né? Então todos nós somos aceitos por Deus, por Jesus, né? Por causa de Cristo, não por fazer o que a lei manda, porque se for por fazer o que a lei manda, Jesus Cristo veio ao mundo à toa, né? Jesus morreu na cruz, né? A cruz lá, olha lá, a gente lembra a cruz, né? Jesus morreu em nosso lugar na cruz, então Jesus passou por isso, né, à toa. Jesus então cumpriu a lei em meu lugar. Eu não sou capaz de cumprir a lei, então Jesus cumpriu a lei em meu lugar. Então é isso que deve ser valorizado. Então pela fé eu valorizo isso, né? Eu dou valor ao sacrifício de Cristo em meu lugar, né? Então, aí ele fala, tá, mas e a lei não vale de nada ali? A lei não tem valor, né? Mas será que Cristo, então, será que Jesus valoriza o pecado? Já que ele não observa a lei, né? Já que a ênfase não é em observar a lei, já que a ênfase não é em observar a lei, então será que Jesus ele é a favor do pecado? Não, claro que não, ele diz ali, né? De jeito nenhum, né? Então eu vou observar a lei de fato tem valor, a lei não é jogada fora, mas a lei não é necessária para a salvação, né? Então eu vou viver para Cristo, ele diz ali. Então eu vou, já não sou eu quem vive, mas Cristo quem vive em mim. Então eu vivo para Cristo, né? Então eu vivo, então eu tenho uma vida diferente a partir de então, né? Eu vou observar a lei, eu vou observar os 10 mandamentos, eu vou viver de acordo com a vontade de Deus, mas eu não posso achar que pela lei eu sou salvo, ou que eu mereça a salvação, né? Então,
o apóstolo fala, né? Então, pela lei eu estou morto. Então, a lei aponta para o meu pecado. Eu não sou capaz de cumprir a lei. Então, a lei me condena, me mata. A lei mata, né? Porque eu não consigo cumprir a lei. Eu não consigo fazer obras o suficiente para a salvação, né? Então, eu estou morto para a lei. E eu fui morto com Cristo na cruz. Então, eu morri para o pecado, né? Eu morri, né? A lei me matou, né? Então eu morri junto com Cristo. Agora eu vivo, não sou eu quem vive, mas Cristo quem vive em mim, né? E vivo pela fé no Filho de Deus, né? Então, que morreu e deu a sua vida por mim. Então, né, eu pensar que né, cumprir leis, regras, né? Achar que isso é necessário para a salvação, né? Então eu estou desmerecendo o que Cristo fez por mim, né? Muito bem, irmãos e irmãs, então essa é a exposição do texto. Então nós lemos e fomos comentando, eu trouxe alguns detalhes assim, né? Não todos os detalhes, mas alguns detalhes. Mas vamos então, para finalizar, vamos procurar trazer essas situações para a nossa vida, né? Tem algumas questões aqui que eu anotei aqui que quero trazer para você. Então, como eu disse antes, né, quando Pedro visitou o apóstolo Paulo em Antioquia, Paulo viu que ele não praticava a mesma coisa que pregava, né? Então, Pedro era um bom apóstolo, né? Pedro não era uma pessoa mal intencionada, uma pessoa de má fé. Mas ele, então, estava pregando uma coisa e praticando outra. Ele cedeu à pressão daqueles legalistas, dos moralistas, né? Esses moralistas, eles eram como os fariseus lá na época de Jesus, assim, né? Os escribas e fariseus, né? O Pedro vacilou ali, né? E então, no ensino, né? Na prática. E até Barnabé, o fiel Barnabé, começou a praticar o erro devido ao mau exemplo de Pedro, né? Então Barnabé começou a vacilar também. Mas como assim? Eu chamei a atenção para esse fato. Mas como assim? Pedro errou, né? Nós temos outros casos também de Pedro, né? Pedro que errou também, né? Vacilou também, por exemplo, quando ele negou a Jesus, né? Pedro, né, disse que jamais negaria Jesus, né? Então, Jesus disse para ele 3 vezes, Pedro, né? Perguntou para ele, Pedro, né, você me ama? Jesus assim, né? Claro que eu te amo, né? Toma conta das minhas ovelhas. Aí Jesus perguntou 3 vezes, Pedro até perdeu a paciência, mas Senhor, você conhece todas essas coisas, tu sabe que eu te amo, né? Para de fazer essas perguntas bobas. Pedro disse para Jesus, né? E Pedro falou, Jesus falou, olha, Jesus alertou, olha, Pedro, antes que o galo cantar, você vai me negar 3 vezes, né? E Pedro, só pode estar brincando, Jesus, eu mesmo, né? Posso morrer com você, jamais vou te negar. E a gente sabe, conhece a história que Pedro negou Jesus 3 vezes, né? Aí depois o galo cantou, aí ele se lembrou, né? Então esse foi talvez o pior vacilo de Pedro, né? Então Pedro também errava, Pedro também erra, né? Pedro também errou. E aí é a questão que eu quero destacar aqui. Se esses homens erraram, como Pedro e Barnabé, pessoas honestas também podem errar em questões de fé hoje em dia, né? Então, será que era possível Pedro errar? Era possível, sim. E Pedro errou, vacilou, né? Pelo menos três fatos, né? Quando Pedro cortou a orelha de um soldado lá, né? Lembra? Quando prendeu Jesus, Pedro, né? Pedro sempre se adiantava, como eu disse antes, né? Pedro errou também, né? Ele foi violento, né? Pedro foi violento, foi mais violento que os soldados ali, né? Então ele foi violento, né? Feriu, né? Um soldado. E aí Jesus estava ali e colou novamente a orelha daquele soldado, né? Então Pedro errou ali também. Então Pedro, ele vacilava, né? Às vezes, né? Então Pedro não era Deus, né? Pedro era um ser humano, era um apóstolo escolhido, né? Era um pescador, se tornou apóstolo,
mas ele era um ser humano, né? Ele era passível de erro também, né? Ele errou, ele não era infalível, né? Ele não era infalível, ele errava também. Então nós temos outro exemplo de apóstolo que errou, né? Por exemplo, Tomé, né? Que duvidou que Jesus tinha ressuscitado, né? Lembra quem participou, participou do culto passado, o pastor Ayrton, né? Na mensagem, ele destacou essa questão, né? Por exemplo, Jesus tinha preparado os apóstolos e depois tinha enviado eles de 2 em 2, e eles de fato foram e trouxeram, depois eles se reuniram e começaram a relatar o que tinha feito, o que tinham visto, como tinha sido esse trabalho, né? E aí depois, na hora da verdade, na hora do vamos ver, na hora de pôr em prática, por exemplo, quando a multidão estava ali, eles queriam se livrar da multidão, olha, não aguento mais, né? Vamos mandar essa gente embora, que não tem comida para eles, né? E aí Jesus então chamou a atenção deles, né? Olha, deem comida a eles, né? Vamos lá, né? Então, os apóstolos, eles tinham suas fraquezas também, seus erros, né? E, assim como Paulo também, né? Tinha suas fraquezas, seus erros, assim como nós, eu e você temos, né? Então, pessoas honestas podem errar? Podem. Não poderiam, né? Mas infelizmente erram, né? Podem, não no sentido de que podem errar à vontade, pode estar liberado para errar, não. Ou seja, eles podem errar. Eles são passíveis de erros, né? Os pastores também podem errar? Podem também, né? Podem errar, eles, né, são passíveis, não são infalíveis, né? Os pastores, a liderança, eles cometem erros também. Em questões de fé também, erros doutrinários também, eles podem errar, eles podem falhar. Não deliberadamente, não intencionalmente, né? Por exemplo, não acredito que os pastores, por exemplo, da nossa igreja vão errar intencionalmente ou negligenciar, né? Então, porque nós somos limitados, nós somos falhos, nós somos seres humanos, assim como Pedro era, né? Então, Pedro errou porque temia os da circuncisão, né? O foco dele estava em homens e não em Deus. Deus revelou o Evangelho e nos julgará. Deus revelou o Evangelho e nos julgará por ele, pelo Evangelho, né? Então, as pessoas podem errar, né? Os pais erram muitas vezes, né? O marido erra, a esposa erra, os filhos erram, né? Então, às vezes, querendo agradar, às vezes, né? Os pastores podem errar, a liderança pode errar. Por exemplo, o pastor ele pode errar tentando agradar, talvez, os membros, né? Tentando agradar a liderança pode errar tentando agradar alguns ou outros, ou tentando agradar ao pastor, né? Por pressão, às vezes, as pessoas podem errar, pode, né? Não deve, mas infelizmente é. Então, ninguém é infalível, né? Nós podemos errar. Então, mas nós quando erramos, né, devemos nos corrigir, devemos nos arrepender. Pedro, ele foi alertado por Paulo, corrigido por Paulo, e certamente Pedro se arrependeu, Pedro reconheceu o seu erro, continuou sendo um apóstolo importante, né? Continuou pregando o Evangelho, né? Então, ele continuou, né? Ele retornou, reconheceu o seu erro e continuou sendo importante, né? Então, quando erramos, quando vacilamos, temos que nos arrepender, temos que, ao identificarmos o erro, né, apontar o erro, né, corrigir o erro, mas seguir, então, apontar o erro, mas apontar também para o perdão, e continuar a vida, né? E continuaram a vida, né? Então, os judeus, no caso aqui, procuravam ser justificados por Deus devido às obras da lei, né? Por Deus, com base nas obras da lei, no Velho Testamento, mas o Evangelho de Cristo revela aos homens que os homens não são justificados por obras da lei, e sim pela fé em Jesus Cristo. Enquanto Pedro tinha sido justificado pela fé em Cristo, né? Pedro foi justificado pela fé em Cristo, ele voltou à prática da lei como se a justificação pela fé não fosse suficiente, né? Então Pedro queria
que as pessoas pudessem praticar a circuncisão, né? Ele foi salvo pela fé, então não deveria exigir mais nada das pessoas, né? Então muitas pessoas podem, né, cometer o mesmo erro de Pedro, por exemplo, impondo as pessoas a quererem guardar o sábado, não é? Ou a pagar a igreja, né, uma taxa, exigir, né, não ensinar a oferta como bíblica, né, com base na gratidão, né? Outras pessoas podem procurar justificar, né, exigir, né, das pessoas obediência à lei como condição necessária para a salvação, né? Então, quando se volta à lei, né, como regra de salvação, invalida a morte de Cristo, nega a graça de Cristo, né? Invalida a graça de Cristo, né? Então, adiante, né? Então, aqui os Gálatas haviam sido justificados pela fé em Jesus Cristo, sem saber nada sobre a lei de Moisés, né? Os Gálatas, eles não tinham pouco conhecimento dos costumes judaicos, né? Eles não tinham acesso àquelas leis e não conheciam, né? Então seria uma tolice para eles voltarem ou praticarem uma lei que não justifica, né? São costumes, uma vez que eles foram justificados por Cristo. Os Gálatas haviam recebido o Espírito Santo como a confirmação do Evangelho, né? Então eles criam de fato de verdade, criam que Jesus o justificava mediante a fé, né? Se Deus lhes tivesse confirmado o Evangelho pelo Espírito, como é que eles procuraram o aperfeiçoamento através de leis que pertencem à carne, circuncisão, né? Leis como... então eram práticas, eram costumes, não eram, né? Não se tratava dos 10 mandamentos, mas costumes como a circuncisão, restrições à carne, a tipos de alimentos, assim por diante, né? Muitos, hoje em dia, ainda procuram a perfeição pelos meios carnais, impondo regras baseadas no Velho Testamento. Mas a justificação somente vem pela fé em Cristo, né? E obediência ao Evangelho dele. Então, eu vivo pela fé, né? Então, eu vivo pela fé, não com base na lei, né? Então, como diz lá Paulo diz aos Romanos, né, capítulo 3, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé independentemente das obras da lei, né? Então, a lei é como eu vou observar a lei, eu vou observar a vontade de Deus, né? Viver o Evangelho. Então, isso é viver o Evangelho, viver uma vida santificada, porque eu já recebi, né? Então, pessoas que... Então, um ponto aqui que eu quero destacar para finalizar: pessoas que ainda não conhecem o Evangelho puro Evangelho, acham que precisam fazer algo para merecer o perdão e a salvação, ao invés de viver pela fé em Cristo, né? Então, quem desconhece o Evangelho, quem desconhece o Evangelho puro, ele acha que precisa fazer algo para merecer a salvação, né? Então, se a gente perguntar para as pessoas por que elas são salvas, então, o que ela pode fazer, como ela será salva, ela, olha, então eu vou ter que fazer o bem, eu vou ter que não roubar, não matar, né, não adulterar. Então, as pessoas têm essa noção muitas vezes. Então, eu vou para o céu porque eu nunca roubei, nunca matei, né? Então, às vezes, quando uma pessoa morre, né, assim, as pessoas falam, fulano era uma pessoa boa, né, ele ajudava as pessoas, aí ele vai para o céu, né? Então, não, esse tipo de argumento, esse tipo de pensamento está errado, né? Então, ele nos fornece talvez um falso consolo para a família. Então, a pessoa não será salva, não irá para o céu com base naquilo que fez ou deixou de fazer, será salva pela fé em Cristo, né? Então, normalmente, quando a pessoa falece, ela se torna uma pessoa boa, né? Ela se torna uma pessoa boa no sentido de que você, por pena, por misericórdia, tenta lembrar das coisas boas que ela fez. E, de fato, talvez ela até contribuiu, né? Mas, assim, as boas obras de nada contribuem para a salvação, né? A salvação, né? Quem conhece o Evangelho, de fato, de verdade, né? A salvação é
ela é única e exclusivamente pela fé em Jesus, né? Não pelas obras da lei. Então, eu nada posso fazer para merecer a salvação. Né? Agora sobre a questão de Pedro, então, voltando aí à questão do comportamento dele, né? Então, aplicando assim, tentando trazer para os nossos dias. Então, Pedro, como eu disse, Pedro era muito inconstante, né? Ele era meio, né, a cabeça dele às vezes era meio de vento, podemos dizer assim, né? Ele não era muito firme muitas vezes nas suas posições, né? Então ele era muito inconstante. Uma hora ele, né, afirmava, né, uma hora ele dizia que estava pronto para morrer com Cristo, depois ele negava. Uma hora ele, né, enfrentou os soldados, pegou a espada e cortou a orelha, mas tinha hora que ele vacilava, né? Então ele era meio um sabonete, assim. O que é um sabonete? Aquele que se esquiva, assim, né? Que se, né, tenta, é liso, né? É liso. Então Pedro era meio que sabonete, né? Ele tentava esquivar-se dos embates para não criar problemas. Então, ele não quis enfrentar aquele povo, né? Aqueles judaizantes, né? Aqueles líderes da igreja lá da Galácia. Ele não queria criar um atrito com eles, né? Então ele concordou com eles, concordou, né? Então é aí que eu quero chamar a atenção, né? Então ele não quis, ele se esquivou, não quis aí criar, né, um embate, não quis criar caso, né? Não quis criar polêmica, né? E será que às vezes a gente não age assim também, né? Então Pedro ele não quis se indispor com aquele grupo de pessoas grupo de pessoas moralistas lá, né, legalistas, e Pedro acabou cedendo, concordando com eles, né? Achava que tem que cumprir as leis, tinha que guardar o sábado, não pode comer certo tipo de alimentos, tinha que praticar a circuncisão. Pedro acabou concordando com eles. Mas será que isso não ocorre conosco também, né? Às vezes, num diálogo, a gente acaba concordando para não criar um clima desagradável, né? Às vezes pode ocorrer com a gente. Às vezes as pessoas falam, todas as religiões são boas. Às vezes a gente todas as religiões, às vezes a gente acaba concordando, né? Porque às vezes a gente não quer criar problema, não quer criar caso, não quer criar um clima desagradável, né? Às vezes as pessoas afirmam, não importa em que Deus a gente crê, né? Todos os deuses são bons. Né? Não são essas frases que a gente ouve por aí, frases genéricas, e às vezes a gente acaba se calando ou sendo conivente, né, para não criar um caso, para não entrar então, ou seja, essas situações, obviamente que a gente não vai criar, né, a gente não vai brigar, não vai discutir, mas a gente tem que mostrar a nossa posição. Nós temos que falar, olha, a palavra de Deus diz isso, né? Então o evangelho verdadeiro é esse. A salvação não é pelas obras, né? Então a lei não salva. Quem salva é Jesus, né? Então existe um único Salvador, né? Então todos os caminhos não levam a Deus, né? Todos os caminhos levam a Deus, né? Todos apontam para o mesmo lugar. Não, né? Então a gente deve marcar, a gente deve testemunhar na fé verdadeira, assim como Paulo fez. Paulo chamou a atenção, né? A gente não vai ser grosseiro, a gente não vai ser mal educado, né? Nós vamos testemunhar com mansidão, como diz o apóstolo Pedro. Pedro diz lá depois, né? Nós vamos mostrar a razão que é em nós com brandura, com mansidão, né? E não não de maneira agressiva. Não de maneira agressiva. Né? Então, eu devo testemunhar minha fé verdadeira, não devo concordar com práticas ou com afirmações que são contrárias à palavra de Deus, né? Eu devo apontar para a verdade, apontar para o evangelho verdadeiro, né? Então ali fala, né? Paulo disse, né? Eu me recuso a rejeitar a graça de Deus, né? Então, se a salvação é por obras, então a graça de Jesus, a morte de Cristo na cruz não adiantou nada, né? Então eu me recuso, eu não abro mão, né? Pedro disse, eu não abro mão
do verdadeiro evangelho, né? Para agradar alguns, ou para voltar à antiga prática das leis judaizantes, né? Eu não abro mão, ele fala aqui. Eu me recuso a rejeitar a graça de Deus, né? Então, de jeito nenhum que eu vou abrir mão do verdadeiro evangelho, né? Então, esse deve ser a nossa postura, né? Então, a verdade sempre vai ser a verdade, né? A palavra de Deus está acima de qualquer costume, de qualquer regra, de qualquer lei, né? De qualquer... Então, a verdade do evangelho é acima a qualquer preço, né? Então, nós não devemos concordar, não devemos, assim, ser coniventes, ou às vezes tentar, né, passar panos quentes, né, passar pano ali, tal. Então, devemos evitar esse tipo de comportamento. Devemos sempre ficar com a verdade, né? Ficar com a verdade. E a verdade, ela é consoladora, né? A verdade, ela às vezes a verdade, em algumas situações, a verdade, às vezes a gente não quer ouvir a verdade, né? Porque a verdade às vezes aponta para o nosso erro, nossas falhas, né? A verdade dói, as pessoas costumam dizer, né? Mas no caso a verdade do evangelho, ela não dói. A verdade do evangelho não dói, né? A verdade do evangelho sara. A verdade do evangelho consola. A verdade do evangelho motiva, traz ânimo, né? Ela traz perdão, traz esperança, traz salvação. Então, Jesus morreu na cruz para salvar você, né? Para lhe livrar da condenação, para lhe perdoar os pecados que você cometeu. Então, Jesus morreu na cruz para perdoar os pecados que você cometeu, tentando cumprir a lei dele, porque não conseguiu, tentando cumprir a lei, não conseguiu, né? Porque obviamente nós não conseguimos, somos pecadores. Então, a lei lá, que os moralistas aqui, os judaizantes, né, apontavam, nem eles eram capazes de cumprir, né? Então, nem eles eram capazes de cumprir. Então a verdade do evangelho, ela é consoladora, ela é motivadora, ela não dói, muito pelo contrário, ela sara, ela traz consolo, alívio, né? Deus me perdoa os pecados, né? Graças a Deus. Deus, eu sou falho, pecador, mas eu me arrependo, Deus me perdoa porque Ele me ama, né? Então, aqueles que querem fazer da lei um meio de salvação ao lado do próprio Cristo, torna a morte dele algo sem sentido. E ainda pior, ele se torna nula, ela se torna nula e vazia, né? Então, se nós achamos que é pelas obras da lei, a gente acaba anulando a morte de Cristo. Então, não é a verdade do Evangelho, a lei, né? A salvação pelas obras, salvação pela lei, né? Então, você praticar, né? Você, por exemplo, ajudar o próximo, pensando que aquilo vai lhe contribuir para a salvação, você fazer peregrinações, você, né, pagar promessas, você ajudar, né, praticar ação social, pensando que aquilo vai lhe merecer, Deus vai merecer o favor divino. Não, né? Pelo contrário, né? Agora, as boas obras não devem ser praticadas? Devem, elas são necessárias, né? Elas precisam ser praticadas, mas não são necessárias para a salvação. Eu não posso vê-las como necessárias para a salvação, né? Então, Cristo morreu na cruz por mim, para me salvar. Isso é suficiente para a salvação, né? Então, isso é consolador, é verdadeiro, de fato consola e salva. Certo, gente? Já estamos aí avançados no horário, acho que podemos concluir. E nós agradecemos, né, a presença de vocês, a companhia de vocês. Quero registrar mais a presença de alguns aqui. Daqui a 14 dias nós voltamos, aí vamos continuar aí estudando a carta de Paulo aos Gálatas, aí vamos estudar o capítulo 3 de Gálatas, tá? Então eu agradeço aí a presença, a companhia de vocês. Eu vejo que a Ana Cléry, Diana Borges, né, a filha do seu Isídio, né, dona Ana a Ana Cléry lá de Planalto, né? Um abraço aí para Ana, para o seu Isídio, para a Luana, para todo mundo aí.
de Planalto. A Marlene também está conosco, né? Não havia mencionado. O Oswaldo Tavares também estava conosco também, lá do Paraná também. Então é isso, pessoal. Se vocês têm alguma pergunta, algum questionário, pode fazê-lo ali nos comentários ou podem mandar no meu número, né, no WhatsApp. Então, por hoje é isso, né? E aí nós vamos parando por aqui e vocês podem depois ainda, né, questionar, comentar, perguntar, tirar dúvidas, né? Ou discordar também, né? Então, todos são livres, né? Foi para a liberdade que Cristo nos salvou, né? Então, nós agradecemos pela companhia. Não sei se tem mais alguém aqui que eu não mencionei. Eu não estou tendo dificuldade aqui para localizar. Também a Dona Maria, também, minha sogra, estava conosco também. O Eudor, né, também estava conosco. Acho que a minha irmã também, Eulália também. Então, são pessoas que participaram conosco também. A nossa gratidão por eles. Às vezes eu não consigo identificar todos aqui, né? Às vezes as pessoas vão passando e aí eu não, para não interromper aqui o pensamento, né? Não interromper, aí eu não menciono e aí às vezes acabo não mencionando as pessoas. Mas se por acaso não mencionei o teu nome, fico muito agradecido, muito feliz por ter estado conosco, tá? Vamos concluir com uma bênção, então? Tá? Vamos concluir com uma bênção? Vamos lá. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Amém, pessoal. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro, tá? Próximo encontro daqui a 14 dias, já no mês de novembro, né? Já no mês de novembro, tá? Vamos então continuar estudando aí o livro de Gálatas. Eu estou gostando muito, né? Estou aprendendo, estou tentando ensinar também alguma coisa, tá? Então eu espero que vocês tenham aproveitado, tá bom? Grande abraço, fiquem com Jesus. Amém.